lá em Atos no capítulo 27, no versículo 20, em nome de Jesus. Atos 27, 20, é uma mensagem que eu acho que não faz muito tempo que eu falei a respeito dessa passagem aqui, mas foi uma outra mensagem, e hoje Deus me abriu o entendimento, uma mensagem até que o pastor Jaime estava dando, mas que falou muito forte ao meu coração, eu quero dividir com você. Atos capítulo 27, no versículo 20. Meu irmão, sabe que a gente precisa entender? Que às vezes o diabo ele quer nos fazer acomodar para a gente não fazer nada a respeito de alguma coisa. E eu digo para você, não fica nessa de não fazer nada, porque o fato de você não fazer nada a respeito de alguma área da tua vida, presta atenção bem nisso que eu vou te falar, você já está entregando para o diabo. Está entendendo, sim ou não? Quando eu não faço nada, quando eu deixo, eu abandono, tudo que é abandonado está sendo entregue para quem? Para quem? Para o diabo. Quando eu não faço nada, eu estou entregando para Satanás. Eu até lembrei de uma história, não tem a ver com a mensagem hoje, mas eu preciso falar isso para você. Dizem até que isso é verdadeiro, dizem que é uma história real. Dizem que um homem muito rico, milionário, não tinha herdeiro nenhum. E esse homem deixou o seu testamento, e quando ele faleceu, foram ler o testamento, para quem que ele tinha deixado toda a sua herança, toda a sua riqueza. Diz que ele era um homem muito ruim, diz que ele era um homem de uma natureza muito difícil, diz que ele não quis deixar para ninguém. Aí quando foram ler o testamento, aí veio a surpresa. No testamento, ele dizia que tudo que ele tinha era para deixar para o diabo, para Satanás. Alguém já ouviu falar dessa história? Diz que foi verdade, não sei, tá? Não posso afirmar, mas diz que é uma história real. Ele colocou no testamento que tudo que era dele era para deixar para o diabo. E agora, como é que faz a vontade do homem? Porque você sabe que o testamento tem que ser respeitado. Por mais absurdo que seja, o testamento tem que ser respeitado. Tinha que deixar para o diabo o que ele tinha. Aí pensaram e chegaram à seguinte conclusão. O pessoal lá, os juízes lá, os advogados, chegaram à seguinte conclusão: que a melhor maneira de deixar tudo que ele tinha para o diabo era fazer, sabe o quê? Pega as fazendas dele, fecha, as empresas dele fecha, deixa o mato crescer, deixa apodrecer, deixa se deteriorar, porque eles entenderam que essa seria a melhor maneira de atender o pedido dele, de entregar para quem? Para o diabo. E eu fiquei pensando nisso, como eu falei, eu ouvi essa história faz um tempo, dizem até que é real, e dizem nessa história que a melhor maneira, todos os estudiosos lá, advogados, juízes, que eles conseguiram chegar num consenso de deixar para o diabo alguma coisa, foi fazer o quê? Não fazer nada. Fecha tudo lá e faz o quê? Abandona. O mato vai crescer, vai enferrujar, vai destruir, o tempo vai consumir, aquilo ali é como se estivesse entregando para quem? Para o diabo. E meu irmão, isso tem sentido. Se você abandona uma coisa, se você para de orar, se você para de buscar, se você para de se importar, se você para de fazer algo, você cruza os braços, fazer mais nada não. Eu sinto dizer a você está entregando a quem? A Satanás, de bandeja. Você está entregando ao diabo. Então não desista, meu irmão, você tem que lutar. Deus nos deu direitos, Deus nos deu, dentro da palavra dele, heranças, seria a palavra certa, né? Como é o caso que eu citei aí. Deus nos deu herança, mas nós temos que lutar por elas. Nós temos que orar, nós temos que dizer: não, Satanás, não vou entregar de bandeja a você não. Aí ele quer mostrar para você que não está resolvendo, que não está adiantando a tua oração, para você parar. Você cruzou o braço, você abandonou, pronto, você entregou para ele. Então não desista, não pare de lutar, não pare de orar, não pare de fazer propósito, não pare, porque enquanto você estiver lutando, na mão do diabo não está. Diga glória a Deus. O que está na mão dele é aquilo que foi abandonado. Enquanto você estiver lutando, enquanto você estiver batalhando, não está na mão de Satanás. Quem entendeu o que eu falei, diga amém. Vamos para a mensagem de hoje agora. Como eu falei, Atos 27, vamos começar lá no versículo 20, tá? Atos 27, 20, foi uma mensagem que eu falei algum tempo atrás, mas Deus nos deu aqui hoje uma outra revelação. Diz assim, e não há nem sol, nem estrelas,
e caindo sobre nós uma não pequena tempestade. Presta atenção nisso aqui agora, que foi o que me chamou a atenção, ó. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Quem é que está falando isso aqui? Você já conhece a história, isso aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava num navio de presos, né, de presidiários, vamos falar assim. Estava acontecendo aqui, se fosse falar no nosso entendimento hoje, uma transferência de preso. Estavam transferindo prisioneiros. E ele estava ali porque ele foi preso por pregar a palavra de Deus. Quando eles iam sair para essa transferência, lá do porto onde eles estavam, o Paulo chama todo mundo e diz: gente, olha, se eu fosse vocês eu não iria. Deus me colocou no coração, Deus me revelou, me mostrou que essa viagem ela vai ser muito incômoda. Mas ninguém deu a mínima para Paulo. Paulo era só um prisioneiro. O mestre do navio falou: a gente tem experiência, nós vamos. E foram. E aí no meio do caminho, de fato, veio uma tempestade muito forte, mas foi uma tempestade que, como eu falei aqui da outra vez, foram vários dias em que não dava para saber se era dia, se era noite, porque não dava para ver nem estrela, nem sol. Só que chegou um ponto que, mesmo Paulo sabendo que isso ia acontecer, presta atenção nisso aqui, ó. Ele diz assim, ó, no finalzinho: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ele não está falando assim, ó, fugiu deles a esperança de se salvar, fugiu-nos, ele está se incluindo. Mesmo o apóstolo Paulo sendo um homem de Deus, mesmo já tendo o aviso de Deus bem antes de todo mundo que viria uma tempestade, até ele chegou num ponto em que ele achou que ele não ia passar daquela tempestade. Ali era o apóstolo Paulo, junto dele estava Lucas, porque quem escreveu o livro de Atos que acompanhava Paulo, né, era Lucas. Ou seja, eles ali, junto com todo mundo, mesmo sendo homens de Deus, chegaram ao ponto de dizer assim: gente, vamos nos despedir. Mais ou menos assim, a gente tinha planos, mas deixa para lá, porque eu acredito que dessa a gente não vai passar não. Eu acredito que essa tempestade aqui nós não vamos vencer não. Nós vamos ficar por aqui. Eles já tinham se conformado eles já estavam achando que seria o fim. Tanto é que no versículo seguinte fala assim, ó, versículo 21. E havendo já muito que senão que não comia. Ou seja, é um sinal clássico de uma pessoa que já perdeu a esperança. Quer dizer, se eu não vou viver mais, eu não vou conseguir sair disso aqui, para que eu vou comer? Para que eu vou me alimentar? Eu já não tenho mais esperança. Só que aí vem a parte que nos interessa. No versículo 21, quando fala assim, havendo já muito que não se comia, diz assim, ó: então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e esta o quê? Perdição. 22, mas agora vos admoesto que tenhais o quê? Bom ânimo. Olha para o pastor, qual que é a lição aqui? Irmão, tem coisa que era melhor não ter feito. É isso que Paulo está dizendo. Seria melhor ter evitado. Mas às vezes a coisa já aconteceu, já fez porque não deu ouvido, porque não ouviu o conselho. E agora? Paulo está dizendo, não adianta ficar chorando, como aquela expressão, o leite derramado. Agora já foi, agora vocês já fizeram. Ai pastor, como eu me arrependo de ter feito aquilo, mas já fez. Ah pastor, como eu me arrependo de ter entrado naquilo, mas já entrou. Ah pastor, eu me arrependo de não ter visto melhor, não viu. E agora, vai se entregar? Vai, como eu falei no começo, vai entregar na mão do diabo? Ai pastor, eu deveria ter pensado melhor para casar com ele ou para casar com ela, mas já casou. Casamento é até o fim, até que a morte os separe. Vai ficar agora chorando leite derramado? Ah, eu não deveria ter saído daquele emprego, mas já saiu. Seria melhor ter dado ouvido à palavra, que eu sempre falo que antes de fazer errado, Deus sempre vem com um bom conselho. Às vezes a gente não ouve. Paulo falou, agora não dá mais. Seria melhor ter evitado, mas não evitou. Agora presta atenção, primeira coisa, tenha bom ânimo. Para de ficar chorando o leite derramado, para de ficar falando daquilo que podia ter sido evitado, porque já foi.
O que faz agora? Aí vem o versículo 22. Mas agora admoesto a que tenhais bom ânimo. Primeiro, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o quê? O navio. Tem coisa que era melhor para ter sido evitado, porque às vezes tem um prejuízo. Qual era o prejuízo que teria? O navio infelizmente iria se perder. Não ia ter como salvar o navio. Mas Paulo tinha uma certeza, e aí nós vamos ver o porquê dessa certeza, que a vida de ninguém, o quê? Se perderia. Não se perderá a vida de ninguém. E como que ele tinha essa certeza? Aqui entra a mensagem de hoje. Eu quero mostrar para você 3 passos, 3 coisas que nós temos que ter para a gente vencer uma tempestade, para a gente superar uma tempestade, sair de uma tempestade tão grande como essa aqui. Porque às vezes a gente entra, irmão, às vezes somos, perdão da palavra, cabeçudos. Deus fala, não vai, a gente vai. Era melhor ter evitado, mas a gente não evita. Desde o domingo eu tenho pregado aqui sobre encerrar bem, e uma das coisas que o apóstolo Paulo fala, que tem o bom combate, mas também tem o que eu falei para você? O mal. Então tem coisa que no final você vai ver que não valeu a pena ter entrado, mas aí você já entrou. Era melhor que não tivesse entrado, mas já entrou. E agora, pastor? Agora veio a tempestade. Agora vem a perda da esperança. Será que a gente consegue sair dessa? Acho que não sai mais. Mas Deus vem e fala com Paulo. E por que Deus fala com ele? E o que é que Deus fala com ele, que é o mais importante? Primeira coisa que fez ele sair dessa tempestade, e vai fazer você também. Ele diz no versículo 23, porque esta noite o anjo de Deus lê você de quem eu sou. Segunda coisa, a quem eu sirvo esteve comigo. 24, dizendo Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César. Ou seja, você ainda tem uma missão, você não vai morrer agora porque ainda tem um plano de Deus para você. E ele diz assim, e eis que eu te dou todos quantos navegam contigo. O plano que eu tenho para você vai salvar os outros que estão junto com você também. Diga glória a Deus. E aí vem o versículo 25, ele diz, portanto, ó varões, de novo, tem de bom ânimo. Que às vezes é difícil, irmão, a gente desanima fácil. A gente começa a olhar, não vê mais sol, não vê mais estrelas. Meu Deus, eu podia ter evitado. E aí vem um desânimo. Por que eu não evitei? Não evitei, Senhor, me perdoe. Mas agora eu não vou desanimar. Eu vou lutar para sair dessa situação. Diga glória a Deus. Eu vou lutar para vencer essa tempestade. Você tem que lutar, irmão. O bom ânimo não vem de Deus. Fala comigo assim, o bom ânimo tem que vir de mim. Não fique esperando Deus te dar bom ânimo, não. Você tem que lutar contra o desânimo. Você sabia disso? O desânimo é você que luta contra ele. É você que guerreia. É aquilo que eu falei, a vontade de não fazer nada, a vontade de abandonar, a vontade de deixar para o diabo. Porque se você cedeu o desânimo, você deixou na mão de Satanás. Tem muita gente que faz assim, estou tão cansado, vou empurrando com a barriga, vou levando aí a minha vida espiritual, meu casamento, o meu negócio, a minha empresa, sei lá, os meus filhos. Você está entregando para quem? Para o diabo. Então tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Primeira coisa que ele fala, o anjo do Senhor de quem eu sou. Segunda coisa, a quem eu sirvo. E aqui vem a terceira, que nós vamos ver uma por uma. Ele diz, portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque eu creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi o quê? Como a mim me foi dito. Diga glória a Deus. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho certeza que o que Deus me falou vai o quê? Vai acontecer. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, são 3 coisas que faz a gente sair da tempestade. Primeira é, a quem eu pertenço, saber de quem eu sou. Segunda é, saber a quem eu sirvo. E a terceira é, confiar no que Deus me falou. Diga glória a Deus. Por que essas 3 coisas foi que tirou Paulo dessa tempestade? Eu vou mostrar a importância delas para você. A primeira é saber a quem eu pertenço, de quem eu sou, né? Que ele disse lá no versículo 22. Se eu perguntasse para você, de quem você é, a quem você pertence, você saberia dizer? Porque, irmão, nós temos um dono, diga glória a Deus. Nós temos um dono.
E nós devemos reconhecer esse dono. Certa vez Deus falou do povo de Israel o seguinte, que até o boi, lembra, quem já viu essa palavra? Até o boi conhece quem? O dono, não é? E o meu povo não me conhece. E às vezes a gente não para pensar que nós temos um Senhor, nós temos um dono, nós pertencemos. A Bíblia fala que nós somos comprados. Diga glória a Deus. Você quer ver? Isso está onde, pastor? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. De quem você é? Irmão, isso aqui é muito forte para mim, viu? A quem eu pertenço, a quem pertence a minha família, a quem pertence a minha casa, a quem pertence os meus filhos, a quem pertence o meu dinheiro. A coisa não é assim não. Quando a coisa tem dono, meu irmão, é diferente. Aquela coisa que não é de ninguém é bagunçada, é ou não é? Geralmente o pessoal fala assim, né? Coisa pública, né? Ah, isso aqui é público. Geralmente, não deveria ser, mas infelizmente a cultura que a gente tem aqui no Brasil é assim. Tudo que é público é o quê? É bagunçado. Tudo que não é de ninguém, ou que é de todo mundo, né? É de todo mundo, não é de ninguém. Aí todo mundo se dá o direito de fazer o que quer do jeito que quer. Mas aquilo que tem dono não é assim não. Se tem dono, tem alguém que pertence a alguém, não é desse jeito. E você tem que saber que você pertence a alguém, você tem dono. O que diz ali? Capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo? Aqui já quebra uma coisa que hoje virou moda, né? Essa geração de hoje é assim, meu corpo, minhas regras. Aí eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Não, não é bem por aí não. O nosso corpo não é nosso. Ele é templo de quem? Do Espírito Santo que habita em nós. Não tem esse negócio, irmão. O que vai ter de gente no último dia que vai dar conta a Deus porque fez coisas com o corpo que não deveria ter feito, isso é coisa séria, hein? Vou falar de uma coisa simples, é que tem gente que acha que é normal hoje. Como é que eu posso vender uma coisa que não é minha? E tem gente que vende o corpo, sim ou não? Mas não vendo o corpo, eu vendo as imagens do meu corpo. Ué, é a mesma coisa. Sim ou não? Tem gente que vai prestar conta a Deus porque fez o que queria, do jeito que queria, mudou o que queria. Cuidado, isso é coisa séria. Ele diz, ou não sabeis que o nosso corpo é diante de Deus? Eu pertenço a alguém, e não foi qualquer coisa que foi paga, não, foi um bom preço. Mas pertencem a quem? A Deus. Então, por um lado, eu tenho que saber que eu vou prestar conta desse corpo que Deus me deu. Por um lado, isso aí serve de alerta, que eu não posso fazer o que eu quero, porque o meu corpo não é meu. Eu não sou de mim mesmo, eu pertenço a quem? A Deus. Só que por outro lado, isso também é muito forte. Por quê? Porque, irmão, o diabo também não pode fazer qualquer coisa, o que ele quiser, colocar o que ele quiser no meu corpo, do jeito que ele quiser, porque o meu corpo, ele tem dono. Ele pertence a quem? A Deus. Está aí, irmão, uma palavra, uma direção para você orar. Porque talvez tem tanta coisa que o diabo está colocando em você que você está aceitando, como se você não fosse de ninguém. E não é assim não. Alguém entra lá na tua casa e fala, ó, negócio seguinte, eu estou entrando aqui, estou colocando isso aqui. É assim que funciona? Hã? Não, aqui não. Aqui tem dono, diga graças a Deus. Esses dias eu falei com uma irmãzinha, fiquei tão feliz, porque ela comentou comigo, pastor, nossa pastor, eu moro numa casa onde eu pago aluguel. Olha que coisa séria isso para você ver. Eu pago o aluguel dessa casa. E aí só que é o seguinte, eu pago o aluguel da casa para morar na casa, mas o dono da casa tem a chave também. E ele entra aqui a hora que ele quiser. Eu estou aqui em casa e de repente ele está entrando, ó, estou deixando esse carro aqui. Você acredita? Ó, eu vou deixar esse negócio aqui, deixa carro, deixa caminhão, deixa ônibus. Pastor, pensa na humilhação. Um dia eu fui falar, ó, mas o senhor vai deixar isso aqui, o senhor vai ocupar aqui o quintal, ó, mas a casa é minha, se não achar que está bom, pode ir embora. Falei, filha, vamos fazer uma oração, Deus vai te honrar. Não, isso não é o que Deus tem para você, não. Falei, está amarrado isso aí, em nome de Jesus. Falei, como é que é esse negócio, você paga o aluguel, aí ele entra aqui a hora que quer. Pastor, eu queria ter um cachorro. Ele falou, ó, entrou aqui um dia, abriu o portão, ó, não quero cachorro aqui não. Falei, peraí,
você é o dono, mas no momento que eu estou pagando aluguel, pertence a mim naquele momento, sim ou não? Sim. Até o dono tem que pedir permissão quando eu estou pagando aluguel para entrar na minha casa. Oramos, Deus tirou ela daquele lugar, deu para ela um lugar muito melhor, diga glória a Deus. Fiquei muito feliz, porque é triste isso, né? Me cortou o coração, falei, meu Deus, você está pagando ali o aluguel, você está na tua casa, de repente a pessoa abre, estou entrando aqui porque a casa é minha. Não, é assim na sua casa, sim ou não? Você tem dono, irmão. Você tem alguém que pagou um preço, um bom preço, não está pagando pouco por você não, foi o sangue de Cristo. Como é que o diabo vai entrar e vai colocando o que ele quiser? E vai colocando dor de cabeça, e vai colocando daqui a pouco a depressão, daqui a pouco vai colocando a síndrome de pânico, daqui a pouco vai colocando o câncer, daqui a pouco coloca diabetes, daqui a pouco... Você sabe de quem é a culpa? Você, que não sabe a quem você pertence. Você que não está fazendo uso disso, que não está mostrando que você tem o quê? Tem dono. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que saber a quem você pertence, meu irmão. Você tem que ter essa consciência, e não só ter a consciência, como usar isso. Estou dando o exemplo dessa irmãzinha, que eu falei assim, se fosse outro, eu duvido que ele faria isso. Se fosse uma pessoa que usasse, que soubesse usar a autoridade que tem, você acredita que faria? Não faria. Não, aqui o senhor não entra. A partir do momento que eu estou pagando o aluguel, acabou. O senhor tem que pedir permissão para poder entrar aqui, porque agora tem o quê? Tem um morador. Senão, estou indo para outro lugar. Enquanto ela aceitou, e foi anos, hein? Anos essa situação ficou. Ela contou para mim que foi muitos anos. Parece que o diabo escraviza a pessoa de uma maneira que parece que não tem outro lugar, que não tem outra solução. Eu falei, não, filha, tem sim. Vamos orar. Para você ver se Deus não vai abrir as portas, se Deus não vai te honrar, se Deus não vai te abençoar, não vai tirar dessa situação. Não precisa passar por isso, diga glória a Deus. E eu falo a você, irmão, abre os seus olhos. Às vezes o diabo está vindo aí enchendo a tua vida de coisa, e você está deixando, ele vai lá, abre o portão da tua vida, da tua casa e coloca uma coisa. Cada dia que você acorda você está com uma coisa, cada dia que você acorda você está com um problema diferente, você está com uma doença diferente, você está com uma dor diferente. E você está deixando. Pastor, é aquela coisa, é o comodismo, né? Vai fazer o quê, pastor? Doença vai dar em quem? Vai dar em parede? Vai dar na gente mesmo. E isso vai aceitando. Quanto mais você vai aceitando, mais ele vai o quê? Ele vai entrando, mais ele vai colocando. Porque o que não tem dono não é de ninguém. Concorda comigo? Sim ou não? Eu lembro que, não sei se aqui deve ter isso, eu lembro de uma época, na cidade onde eu estava, de um casal que veio pedir oração para mim. Pastor, o senhor ora por nós? A gente está lutando por um terreno. Eu falei, vocês compraram o terreno? Não. Mas como assim? Pastor, tem um terreno que há anos a gente passa por ele, a gente vê esse terreno. Perguntamos para um se era de alguém, disse que não era, perguntamos para outro que não era, perguntou para outro, nós fomos lá na prefeitura. Sabe o que aconteceu? Chegou lá, o terreno não tem dono. Sabe o que a gente fez? Entramos no terreno, cercamos o terreno. Olha que coisa. E estamos cuidando do terreno. E pagamos os impostos que estavam atrasados, cercamos o terreno, estamos cuidando, não tem dono. Daqui pouco tempo vai passar a ser nosso. Alguém ficou sabendo, que eu não sei quem foi, agora está dizendo que é o dono do terreno, mas a gente sabe que é mentira, pastor. Porque nós fomos lá, na prefeitura não tinha dono. E falta mais um pouco tempo, eu lembro que na época, acho que coisa de um ano, acho que mais um ano. Como que é? Quantos anos a pessoa ficar lá, tem aquela lei, uso 5 anos, uso capião, um negócio assim, acho que é isso, né? Faltava acho que coisa de um ano, o terreno ia ser deles. Pastor, eu creio que foi Deus que deu para nós, a gente nunca teve condição de comprar, a gente sempre pediu a Deus, a gente sempre incomodava com esse terreno, fomos lá, não era de ninguém, só acredito que o terreno estava lá, entramos, tomamos conta, aí é nosso. E eles ficaram com o terreno, construíram tudo. Conseguiram provar que o que dizia que era dono lá não era mesmo. Estava querendo, ficou sabendo também da situação, estava querendo tomar deles, mas não era. O terreno ficou para eles. E aí acontece assim no mundo espiritual. O diabo, ele não tem dono, ele vai entrar. Se você não mostrar lá quem
de quem você é. A nossa escritura está aqui, ó, porque fostes comprado, pelo quê? Por bom preço. Se você não mostrar demônio aqui, não. Irmão, ele vai ficando, ele vai ficando, ele vai ficando e ele vai tendo direito. Quem está entendendo, diga amém. Outro versículo que eu gosto muito, vamos lá para 1 de João 5,18. Esse aqui é forte. 1 de João 5,18. Quem está entendendo, diga amém. Isso aqui eu uso demais. Eu estava contando aqui de manhã, uma vez que a minha filha, quando ela era bem bebezinha, ela teve um problema muito sério de constipação intestinal, ressecamento, sabe? Ela era bem bebezinha, ela tinha quanto tempo? 6 meses, 8, acho que menos de um ano, né? Menos de um ano. Mas não era qualquer coisa não, era uma coisa assim que qualquer coisa que ela comia, para ela conseguir evacuar, irmão, demorava assim, ó, e era choro, e ela sangrava, mas sangrava. Ela era bem bebezinha, e eu lembro que aquilo virava pedra, que para poder, meu Deus do céu, que sofrimento que era. A gente é pai, você vê tão pequenininho, você chora junto, né? Misericórdia, que dor. Ela chegava a ficar roxinha assim, eu lembro, ela era bem bebezinha, e sangue, pensa no desespero, era desesperador toda vez. Aí eu lembro que eu assisti num testemunho de um pastor, o filho dele acho que tinha uma coisa mais ou menos parecida, eu não lembro como é que foi, um pastor nosso da Igreja da Graça, acho que passou na novela da Vida Real. Meu irmão, aquilo me encheu de fé, aquilo me deu uma revolta. A última vez que eu vi o sofrimento que ela teve, aquilo me deu uma revolta tão grande, que eu falei, não. Primeira coisa que eu sempre tive no meu coração, e lembre-se disso, teus filhos, antes de serem teus, eles pertencem a quem? A Deus. E eu lembro que eu fiz essa oração e eu fiz um propósito. Foram 3 dias, eu falei, eu vou fazer 3 dias de jejum. E nesses 3 dias de jejum, dessa consagração, eu falei, Deus, eu não aceito mais. Eu não aceito mais ver minha filha para poder evacuar. Eu lembro de uma vez até que a vizinha veio correndo para ver o que estava acontecendo, de tanto que ela gritava. Até a vizinha veio, o que foi? Ela caiu, eu escutei, meu Deus, que desespero. Falei, não aceito isso não. Falei, Deus, isso tem que acabar. Nesses 3 dias, isso tem que acabar. Eu lembro que eu comecei, apresentei o jejum, 3 dias de jejum total mesmo, sem nada. Coloquei diante de Deus e falei, Satanás, antes dela ser minha, ela é de Deus. Desde o ventre eu consagrei ela, e quando ela nasceu, eu entreguei ela para Deus no altar. Tem um dono. E eu levo muito a sério isso. Desde quando a Graziela estava grávida, eu colocava lá a mão na barriga dela, eu falava, ela pertence a Deus. E meu irmão, o primeiro dia que eu fiz o jejum, eu lembro que foi no 2º dia, acho que eu estava na igreja, ela já me falou, eu falei, e aí? Ela falou, normal. Não teve mais nada. Comeu na hora de evacuar, normal. No 3º dia, normal. Nunca mais, diga glória a Deus. Nunca mais, acabou. É o que eu falo, às vezes a gente precisa lembrar de quem nós somos. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que lembrar, irmão, de quem são os seus filhos, de quem é teu casamento, de quem é a tua família, de quem é a tua empresa, o teu negócio. Por quê? Eu acho isso aqui tremendo. Diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserve-se a si mesmo. E o que diz no final? E o maligno não lhe toca. Eu acredito nisso aqui, aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Você tem um dono, irmão, o diabo não pode chegar e tocar em você não. Eu gosto muito desse versículo na Bíblia Viva. Coloca para mim a Bíblia Viva, Felipe. Olha como diz ali, ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado o quê? Um hábito. Então vamos lá, se realmente você pertence a Deus, você não pode viver mais no hábito do pecado, porque tem gente que quer usar essa palavra, mas ainda vive no hábito do pecado. Qual que é a diferença entre pecar e viver no hábito do pecado? Porque pecar, todos nós pecamos, concorda? Sim ou não? Eu peco, eu pequei, devo ter pecado hoje, até sem saber. Viver no hábito do pecado
é viver aquele pecado recorrente que você sabe que está errado, mas você não sai dele. Está entendendo, sim ou não? É um hábito, é igual escovar o dente. Sente remorso, se arrepende, mas continua no pecado. Não. Aí não tem como você pertencer à família de Deus. Aí você ainda pertence ao pecado. Mas quando você realmente não vive mais no hábito do pecado, você pertence à família de Deus, diz assim, ó: pois Cristo, o Filho de Deus, o protege com segurança. E olha que forte. E o maligno não pode pôr as mãos nele. Isso aqui é muito forte. Bom, não põe. Estou falando para você, não põe. E você tem que crer nisso. O diabo, aquele que é de Deus, você não pode pôr a mão. O meu filho é de Deus, a minha filha é de Deus, o meu casamento é de Deus, o meu ministério é de Deus, a minha empresa é de Deus, o meu negócio, o meu emprego é de Deus, meu dinheiro é de Deus. Você é dizimista fiel? Sou, pastor. Então, meu irmão, não aceita o diabo pôr a mão no que é teu, não. Que de vez em quando o diabo quer te dar uns prejuízos aí, para te tirar dinheiro, coisa que talvez você não precisava pagar, mas você vê que é diabólico, é demoníaco. É um golpe que você cai, é um dinheiro que você perde. Não aceita, meu irmão. Eu vi uma vez, acho que eu já contei isso aqui, eu vi uma vez uma coisa que o meu pastor na época fez, que eu achei aquilo tremendo. Ele falou: gente, tem gente que acha que a questão de ser fiel a Deus no dízimo é brincadeira. Eu digo para você que quem é fiel a Deus, o diabo não pode tocar no dinheiro dessa pessoa. Eu lembro que manifestou uma pessoa, não lembro, acho que era uma mulher, manifestou com um demônio, coisa brava mesmo. O pastor fez assim, ó: gente, tem alguém aqui que não é dizimista? Pode ser sincero, às vezes não conseguiu ainda, não entendeu. Aí teve uma pessoa lá, ele falou: você pode me dar uma nota do seu dinheiro? Mas não dá uma nota muito grande não. Aí depois eu entendi por quê. Posso, pastor? Aí a pessoa deu. Você não é dizimista não? Demônio manifestado, ele falou: demônio, fica aí amarrado. Ele pegou a nota e falou assim: ô demônio, se eu te der esse dinheiro aqui, o que você faz? Ele colocou as mãos para frente, irmão, pegou aquele dinheiro, mas picou, que eu nunca vi um ser humano picar um papel tão rápido. Aquilo virou confete, ele picava dando gargalhada. Aí ele falou: você quer ver agora? Tem alguém aqui que é dizimista fiel mesmo? Mas fiel, de tudo que chega na tua mão, você é fiel. Eu lembro de uma senhorinha, uma irmãzinha, uma vozinha: pastor, então a senhora pode me dar uma nota do seu dinheiro? Aquilo foi muito forte. Irmão, ela estava com tanta fé que ela deu uma nota até grande, eu lembro. Eu falei: ó, pastor, pode levar lá. O pastor pegou a nota, foi chegando perto do demônio, ele foi chegando perto, falou: demônio, e essa aqui, você pega? Ele fazia assim: sai com isso aqui de perto de mim. Eu falei: demônio, por que você não pega esse aqui? Igual você pegou o outro. Esse aí eu não posso, esse aí queima. Diga glória a Deus. Eu vi. Não estou falando que eu ouvi falar não. Então, demônio, pega aqui. O pastor chegava assim perto, falava: pega. Segura aqui, rasga esse aqui. Esse eu não posso. Esse tem fogo. Diga glória a Deus. Tem gente que não leva a sério. Irmão, quando o seu dinheiro pertence a Deus, e você tem que lembrar disso, porque às vezes a gente não usa isso. Às vezes a gente não faz uso do direito que a gente tem. Quando o seu dinheiro pertence a Deus, você pode falar: demônio, meu dinheiro você não toca. Eu não aceito. Não aceito você me dar esse prejuízo, eu não aceito você tocar no que é meu, eu não aceito você tirar o que é meu. Por quê? Porque eu sou fiel a Deus, a 10ª parte eu devolvo a Ele, o que fica com você, irmão, é abençoado. Pertence a Deus, diga glória a Deus. Até eu sempre falo, que eu até digo isso para mim mesmo e falo para você: até o que fica na sua mão, você tem que tomar cuidado com o que você vai usar, porque é consagrado, é abençoado. Não pega seu dinheiro e sai fazendo qualquer besteira não. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. É seu, sim, mas usa de maneira consciente, porque é abençoado por Deus, diga glória a Deus. Não vai fazer besteira com o seu dinheiro, não vai gastar em coisa que não deve, coisa ilícita, coisa errada. Deu para entender o que eu falei, né? Porque o seu dinheiro, ele tem uma procedência santa, ele é abençoado. Não é a cédula em si, a cédula você não sabe nem de onde veio. Estou falando, a partir do momento que vem na tua mão, aquele valor que fica com você é consagrado a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Você crê nisso, sim ou não?
É verdade, estou falando para você. Por isso que o Paulo, uma das coisas que fez ele sair daquela tempestade, foi saber a quem ele pertencia. A quem pertence teus filhos, a quem pertence o teu dinheiro, a quem pertence tua casa, a quem pertence teu casamento, a quem pertence tua família, teu carro. Por isso que tudo você vai fazer, consagra a Deus. Pastor, comprei um carro, vai lá, consagra, apresenta, se possível chama o pastor, pastor, abençoa esse carro aqui, porque eu não sei de quem foi antes, mas a partir do momento que chegou na minha mão, pertence a quem? A Deus, o diabo não vai tocar. Tua casa, vai lá, vai mudar de casa, consagra a Deus, ou comprou, ou alugou uma casa nova, apresenta a Deus. As pessoas estão esquecendo disso. Irmão, eu lembro que eu aprendi desde novinho, porque a gente crescia na igreja, os pastores falavam, consagra a Deus. Até a bicicleta que eu lembro que eu ganhei, minha primeira bicicleta eu ganhei num sorteio do açougue. Deus me abençoou até nisso. Eu levei para o pastor consagrar, pastor, consagra minha bicicleta, abençoa ela. Amém, Jesus? Porque se pertence a Deus, o maligno não pode pôr o quê? As mãos dele, diga glória a Deus. Que é de Deus, irmão, o diabo não faz bagunça não. Então, primeira coisa que ele disse, o anjo do Senhor de quem eu sou. Qual foi a segunda coisa que ele falou? A quem eu sirvo. A quem você serve? De quem você serve? Ah, pastor, eu sou servo de Deus. Não é eu que digo de quem eu sou servo. Não é porque eu falo que eu sou servo de Deus que eu sou. Concorda comigo, sim ou não? Quem que realmente é um servo de Deus? Vamos ler lá rapidinho, Romanos 6,16. Romanos 6,16, coloca ali para mim. Pode pôr na Bíblia corrigida mesmo. Diz assim, ó. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem o quê? Obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para o quê? Para a justiça. Então nós somos servos daqueles a quem nós obedecemos. Se eu obedeço a Deus, de fato eu sou servo de Deus, se não, não, posso até falar que eu sou. Mas tem que ver se eu realmente estou obedecendo a quem? A Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu sou servo de Deus, meu irmão. Aí Deus manda fazer de um jeito, eu faço de outro. Ah, sou servo do Senhor, sou nada, faço o que eu quero do jeito que eu quero. Quem está entendendo, diga amém. Não, eu estou servindo de verdade, estou obedecendo. Se eu estou procurando obedecer, ainda que você seja falho, mas Deus, eu tenho procurado obedecer o Senhor naquilo que o Senhor manda. Meu irmão, você é um servo de Deus. E qual é a vantagem de ser um servo de Deus? Vamos lá que eu vou te mostrar. Eu falei disso aqui esses dias. Isaías 54:17. Abra sua Bíblia lá. Isaías 54:17. Foi até um versículo da nossa peregrinação, que nós estamos fazendo aí até 1º domingo de dezembro. Não sei se você está acompanhando lá, mas acompanha, está uma bênção. Deus tem nos dado palavras abençoadas. Uma delas foi essa aqui, Isaías 54:17. Versículo muito conhecido, mas às vezes a gente esquece que isso não é para todo mundo. Não, pastor, não. Isaías 54:17, quem achou, diga amém. Ele diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Presta atenção agora, ó. Esta é a herança de quem? De quem? Dos servos do Senhor. E a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então isso aqui é uma herança, herança é direito, né? Passar de pai para filho. Então isso é um direito de quem? Dos servos do Senhor. Por isso eu tenho que saber quem que eu estou servindo. Quando eu sou servo de Deus, eu tenho essa herança, eu tenho esse direito, eu tenho essa justiça. A Bíblia NVT, coloca para mim, Bíblia Nova Versão Transformadora, olha como ela fala, esse mesmo versículo, ó. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você, o quê? Prevalecerá. Ah, pastor, estão armando para mim, eu sinto, estão fazendo uma armadilha, uma maracutaia. Não vai prevalecer. Aí ele fala assim, ó, você calará toda voz que se levantar para quê? Para acusá-lo. E vai se levantar, viu, irmão? Mas você é isso. Ah, mas você é aquilo. Mas você não é essa flor que se cheira, não. Fique em paz, você vai calar toda voz que se levantar para te acusar. Só que, preste atenção, é assim que o Senhor agirá em favor de quem? Em favor de quem?
dos seus servos, e eu lhes farei justiça, eu, Senhor, falei. Então Deus só pode agir desse jeito em favor de quem? Dos seus servos. Deus só garante isso, essa promessa, né, de nenhuma arma prevalecer contra você, de você derrubar toda voz, né, que se levanta contra você, se você verdadeiramente for o quê? Servo. E é servo aquele que obedece. Quem está entendendo, diga amém. Paulo sabia que ele era servo de Deus. O anjo do Senhor, de quem eu sou, a quem eu pertenço, a quem eu sirvo. E se você serve a Deus, irmão, pode ficar tranquilo, Ele vai te sustentar. Servo de Deus tem muitas vantagens. Servo de Deus é sustentado por Deus. Servo de Deus é provido por Deus. Servo de Deus, meu irmão, não vai passar privação. A Bíblia fala que os filhos dos leões sofrem e necessitam de fome, mas aquele que confia no Senhor não vai passar necessidade. Melhor coisa é você ser servo de Deus. Diga graças a Deus. Ele sabia de quem ele era servo. E a última coisa está lá no versículo 25, que ele diz assim, ó: porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Isso aqui é o principal para você sair de qualquer tempestade. Saber de quem você é, saber a quem você serve e saber em quem você confia. Você sabe em quem você confia? Pastor, eu confio em Deus. Confia mesmo de verdade? Então vamos lá para o Salmo capítulo 125, versículo 1. Primeira coisa, o que é crer em Deus, confiar em Deus? Ah, pastor, confiar naquele que está lá em cima, confiar naquele que está lá no céu. Não, não é só isso não. Aliás, fica uma coisa muito distante, né? Falar que eu confio em Deus é uma coisa que eu não vejo, está muito longe. Não. Sabe o que é confiar em Deus? É confiar no que Ele diz. Fala, confiar em Deus é confiar no que Ele diz. Confiar em Deus é confiar na palavra dEle. Pronto. Aí eu digo, não, mas eu confio em Deus, no Deus lá do céu. Mas quando Deus fala, eu não consigo confiar no que Ele fala aqui. Eu não confio. Na verdade, eu não estou confiando. Porque crer em Deus não é uma coisa distante, não. Crer em Deus é crer no que Ele falou. O Paulo fala assim, ó: eu creio em Deus que vai acontecer exatamente como Ele disse. Pronto. Se Ele disse assim, então vai ser assim. Amém? E olha o que diz o Salmo 125, todo mundo conhece, ó: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vai vir luta, vai vir batalha, vai vir isso, vai vir aquilo, mas irmão, eu não tiro a minha confiança do que está aqui, do que Deus falou comigo. Ah, mas nesse caso é diferente. Não, a palavra não muda. Os casos mudam, sim ou não? Mas a palavra permanece. As situações podem ser diferentes, mas a palavra é a mesma. O que Ele falou permanece. Você não se abala. Diga glória a Deus. Salmo 25. Agora o 25, você estava no 125, agora o 25, versículo 3. Salmo 25, 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Eu gosto mais da Bíblia Viva. Olha como fala a Bíblia Viva. Sei que aquele que confia no Senhor nunca será o quê? Decepcionado. Mas quem se revolta contra o Senhor sem motivo, esse sim será o quê? Decepcionado. É aquela pessoa, mas é que, não, mas Deus não está fazendo, é que eu vou desistir, que eu vou parar, se revolta. Irmão, não tem motivo para você se revoltar contra Deus. Mas por que Deus está permitindo isso? Deus está permitindo aquilo? Deus está permitindo? Não, meu irmão, não há motivo para se revoltar contra o Senhor. Aquele que se revolta contra o Senhor sem motivo vai ser decepcionado. Mas aquele que confia no Senhor nunca será decepcionado. Me fizeram isso, me fizeram aquilo, mas a minha confiança está naquilo que Deus falou. E eu não vou ser decepcionado. E não vai, irmão, você vai passar pela tempestade e vai sair vivo do outro lado. Diga glória a Deus. Quando? Quando você souber a quem você pertence, a quem você serve e em quem você confia. Repete comigo para você não esquecer nunca mais. Fala comigo assim, fala: a quem eu pertenço, a quem eu sirvo,
fala em quem eu confio. Você sabe? Então fala isso para o diabo hoje, fala isso para o inferno hoje. Amém? Vamos ficar de pé que eu quero que você ore.